Hoje é 29 de junho de 2021, sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Nesta semana, há duas notícias sobre Cuba com repercussão internacional. No dia 23 de junho, foi votado na ONU o projeto de resolução Necessidade de pôr fim ao bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. O resultado foi esmagador. 184 países votaram a favor, 2 contra e 3 se abstiveram. Os 2 contra foram Estados Unidos e Israel, o que dispensa comentários. O Brasil foi uma das 3 abstenções. Embora isso seja ruim, é melhor do que a votação anterior, quando a diplomacia brasileira rompeu uma tradição de 27 anos e votou com os Estados Unidos contra Cuba. Naquele momento, o presidente estadunidense era Trump e o chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo. Essa mudança de posição pode ter pelo menos 2 causas. Uma é que, neste momento, Bolsonaro não está em condições de buscar mais áreas internas de atrito. E a outra é que ele ainda não se acertou com Biden. Nas semanas anteriores à votação, houve uma intensa campanha internacional contra o bloqueio, realizada pelos movimentos de solidariedade com Cuba no mundo todo. Mesmo com a pandemia, foram feitas manifestações públicas, carreatas, ações através das redes sociais e da mídia convencional. Inclusive nos Estados Unidos e até em Miami, que é o ninho dos contra-revolucionários, o movimento contra o bloqueio cresceu bastante. Acontece que algumas medidas do Trump e que Biden não suspendeu interferem diretamente nas relações dos cubanos que residem fora com suas famílias aqui. As viagens e as remessas de dinheiro e bens, por exemplo, foram muito restringidas. Bem, já são 29 anos de votações favoráveis a Cuba, mas isso não obriga os Estados Unidos a levantar nenhuma dessas medidas. Então, para que tanto esforço? Porque tem um efeito demonstrativo. Mostra que o mundo inteiro é contrário a essa política estadunidense de impor sua vontade e interesses a terceiros países. Além disso, dá visibilidade ao bloqueio e seus efeitos. A grande mídia tem de mostrar que ele foi intensificado durante a pandemia e que Biden não mudou a política de Trump em relação à ilha. Isso é importante porque a máquina de propaganda contra Cuba é poderosa. Na guerra de narrativas, é preciso aproveitar todos os espaços. O discurso do ministro cubano na ONU mostrou que é uma falácia dizer que as restrições são contra o governo. Que todas as famílias cubanas, inclusive os que vivem fora, sentem sim os efeitos do bloqueio. E reiterou a posição de Cuba de defesa do multilateralismo e da soberania de todas as nações. De forma bem direta, disse que Cuba não pede que os Estados Unidos negociem com ela. O que Cuba exige é que a deixem em paz, que levantem o bloqueio para que ela possa negociar com quem quiser. A outra notícia da semana, e que combina bem com a primeira, é que 2 candidatos vacinais cubanos, Abdala e Soberana 2, demonstraram ter eficácia para serem aprovados como vacinas. A segurança dos 2 produtos já tinha sido comprovada nos estudos de fase 1 e 2. Agora, na fase 3, Abdala, do CIGB, demonstrou 92,6% de eficácia. E Soberana 2, do Instituto Philae, teve uma eficácia de 62% com o esquema de 2 doses. E os resultados preliminares indicam que pode chegar a mais de 94% com um esquema combinado de 3 doses, sendo a terceira de Soberana Plus. Ambos os produtos estão solicitando ao SECMED, entidade fiscalizadora equivalente à Anvisa, a autorização para uso emergencial. Essa autorização facilita a venda a outros países. Há vários interessados. A Venezuela já recebeu um primeiro lote de Abdala no dia 22 de junho. E o Irã está produzindo Soberana 2 há vários meses, porque está participando dos estudos clínicos desse candidato. Eu disse que as 2 notícias se combinam porque a reação internacional foi de assombro ao ver que a ilha, mesmo sob bloqueio há 60 anos, conseguiu produzir 2 vacinas próprias anti-Covid e tem mais 3 produtos em estudo. Além disso, tem medicamentos de produção própria para tratamento da doença.
Em menos de 1 ano e meio, passou de 4 para 30 laboratórios de análise de PCR. E como o bloqueio impedia de importar, criou um ventilador pulmonar nacional que já está em produção. Ou seja, as vacinas fazem parte de um quadro maior de soberania científica e tecnológica que não apareceu por acaso. É fruto de uma política de décadas de investimento de recursos e preparação de pessoal especializado. É o esforço desse pessoal, formado pela Revolução, que permitiu essa proeza da ciência cubana. Outro dado importante: 70% da população atual de Cuba já nasceu sob o bloqueio. Ou seja, todos esses resultados bem conhecidos relativos à qualidade de vida aqui foram conquistados com a economia asfixiada pelo bloqueio. Recordes de alfabetização, de formação de universitários, de saúde materno-infantil, de atenção a vulneráveis, de produção científica, tudo isso é fruto da economia socialista, mesmo estando sob bloqueio. Ante um mundo assolado pelas enormes desigualdades, inclusive na distribuição de recursos vitais, como as vacinas, Cuba é prova e exemplo de que é possível um sistema socioeconômico mais justo e igualitário. Por hoje é isso. Saudações socialistas.